Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo vem de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu me chamo Socorro Ferreira, sou da Renovação Carismática Católica há mais de 30 anos, bem novinha, né? Geda, do início aqui em Brejo Santo. E faço parte do grupo de oração Fonte de Vida, sou do núcleo e também estou no Ministério de Formação da nossa cidade. A nossa coordenadora é a Adriana, né? E nós fazemos parte desse Ministério de Formação. E dando continuidade aos estudos da Escola Paulo Apóstolo, a gente viu o primeiro módulo, não foi? Identidade. Agora nós vamos ver o segundo módulo. E a primeira, como é o nome do segundo módulo? O módulo Jesus, Senhor e Mestre e Vida com o Espírito. Jesus, Senhor e Mestre e Vida do Espírito, né? E eu fiquei com o primeiro ensino, que é o senhorio de Jesus. Vocês podem até dizer, nós já vimos essa palestra, né? Sobre o senhorio do Senhor Jesus. Só que a palestra, a pregação, é um pouquinho diferente. Aqui é mais aprofundado. A gente vai trabalhar mais com passagens bíblicas, certo? Então, Jesus o Senhor. Na tradução grega do Antigo Testamento, o nome inefável sobre o qual Deus se revela a Moisés. Qual foi? Eu não sabia ler, eu li Yahvé, mas é traduzido por Kyrios, que significa Senhor. Então a palavra Kyrios significa Senhor. Tornou-se desde então o nome mais comum para designar a própria divindade do Deus de Israel. E nesse sentido que o Novo Testamento utiliza o título Senhor, tanto para o Pai como também para o Filho, Jesus. E aí a novidade, reconhecendo a sua divindade. Essa aí, eu estava lendo ele, CIGC 446. Então, a palavra Senhor significa o quê? Kyrios. A primeira vez que que Deus se manifestou a Moisés, né? Na Bíblia tem Yahvé, que é traduzido por Kyrios, né? Tornou-se desde então o nome mais comum, tanto para designar a pessoa de quem? De Deus o Pai, como de Jesus. E o próprio Jesus, ele atribui a si mesmo esse título, quando discute com os fariseus. Pega aí Mateus 22, 41, 46. Uma pessoa vai abrir em Mateus 22, 41, 46. Outra pessoa vai abrir em João 13, 13. E outra vai abrir em Filipenses 2, 6. Viu? Quer ler, Adriana? João 13, 13? Não, sim. Não, a primeira é Mateus 22, 41, 46. Eu vou ler porque a minha já está aqui aberta. Amém ou misericórdia? Amém, né? Pois então vamos lá. O Messias, filho de Davi. A minha tradução é da Ave Maria. Eu não sei se é a Bíblia com a letra grande. É a mesma página, aqui é 17:45. Como os fariseus se agrupassem, Jesus interrogou-os: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Como então prosseguiu Jesus? Davi, falando sobre a inspiração do Espírito, chama o Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama Senhor, como é ele o seu filho? Ninguém pode responder-lhe nada, e depois daquele dia, ninguém mais ousou interrogá-lo. Né? Aqui a primeira passagem que temos aqui no nosso estudo é essa, Mateus 22, 41, 46, que é o próprio Davi que diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor, né,
que é Deus, falou disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, que eu ponho a teus pés os inimigos, os cabelos dos teus pés. Então, se o próprio Davi chamou ele de Senhor, como ele é o seu filho, ninguém pode responder-lhe nada, e depois daquele dia ninguém mais o interrogou, né? Então, foi a primeira vez assim que foi falado sobre para Davi como Deus sendo o Senhor, que era como ele gostava de ser chamado. Aí a outra passagem é João 13:13. Adriana, lê aí. Vós nos chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Quem foi que disse aí? Foi o próprio Jesus, né? Que veladamente atribui a si mesmo o título de Senhor, né? Então, durante toda a vida pública de Jesus, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstrava sua divindade. Isso aqui quem diz é o Catecismo da Igreja Católica, 447. Depois, se vocês quiserem conferir, certo? Olha, minha gente, tem muitas passagens, mas a gente não vai... Assim, não vou pedir para vocês ler toda, porque a gente perde muito tempo, né? E é muito grande esse ensino, certo? Vocês vão só anotar e depois em casa vocês conferirem, certo? O que foi que aconteceu no dia de Pentecostes? Aconteceu o quê? O derramamento do Espírito sobre quem? Os apóstolos e quem mais? Maria. E qual era o apóstolo que fez uma pregação que converteu um monte de gente naquele dia? Pedro, né? Então Pedro, diante do povo, proferiu um corajoso discurso. E no final desse discurso ele diz, que é Atos 2:36, anote aí. Atos 2:36, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus, que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Certo? No final do discurso, ao atribuir-se o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabe também a Jesus. Porque antes pensava que cabia só a Deus Pai, né? Mas quando Jesus apareceu no Novo Testamento, né? Mas Jesus já existia, né? Já existia desde o início, quando Deus formou a terra, né, tudo, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A palavra façamos não é uma pessoa só, é duas ou mais, né? Então, ele já era Senhor. Por ser ele de condição divina, Filipenses 2:6, e por ter o Pai manifestado essa soberania de Jesus ressuscitando dos mortos e exaltando em sua glória. Então, Jesus Cristo é o Senhor desde o princípio, né? Antes pensavam-se que o título Senhor era atribuído só a Deus Pai, né? Mas por causa da nossa compreensão, porque quando a gente lia, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não foi Deus que fez sozinho, né? Foi a Trindade. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Identificação do senhorio do Senhor Jesus. Então, o Catecismo da Igreja Católica e a Sagrada Escritura nos ensinam sobre a pessoa de Jesus. E vai nos identificar com clareza a sua divindade e o seu senhorio, condição necessária para aceitá-lo e reconhecê-lo como o Senhor das nossas vidas. Então nós vamos ver qual era a natureza de Jesus, a sua participação na criação e a encarnação, certo? A natureza de Jesus. Qual era a natureza de Jesus? Ele era 100% humano, 100% divino. Quanto à sua natureza, a igreja confessa que Jesus, agora sim em relação com o Pai, é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem no nosso irmão. E isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Tá ouvindo direitinho? Tá? Tá, Adriana? Certo.
O Concílio Ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Também está no Catecismo da Igreja Católica, 465, se quiser anotar para depois verificar. Então, a natureza de Jesus é o quê? É inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão. E isso sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Ele é nosso irmão, mas não deixou de ser Deus, nosso Senhor. A participação da criação do mundo. Jesus participou da criação do mundo como? Vamos ver. Eu já falei para vocês. Lá no Antigo Testamento, né, no livro do Gênesis, no princípio, não, aqui o que vai dizer é São João. João 1, anotem aí, João 1, do 1 ao 3. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Porque dele e por ele. Porque dele e por ele. Dele e por ele. Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as criaturas visíveis e as invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1,16, certo? João 1, do 1 ao 3, né? E Colossenses 1,16. Depois vocês conferem. Então, nós vimos aqui a participação na criação do mundo. Colossenses 1,16. A participação na criação do mundo. Nós vimos sobre a natureza de Jesus. A natureza de Jesus é o quê? Consubstancialmente igual ao Pai, né? É verdadeiramente homem, verdadeiramente Senhor, Deus, né? Ele e o Pai são um, né? E ele também tem o título de Senhor. Então nós vimos a natureza de Jesus, a participação e agora vamos ver a encarnação. A encarnação é muita coisa, mas vou dizer só as passagens, viu? Encarnação. Chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho único. Gálatas 4:4. O Verbo se encarnou pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, conforme confessamos no credo niceno-constantinopolitano, quase que não dizia. Ontem foi uma data muito especial para nós cristãos católicos. Por quê? Dia 25 de março, é o dia de quê? Da encarnação, né? Do Verbo no seio da Virgem Maria. E foi um dia muito especial para a nossa igreja. A igreja nos ensina sobre a finalidade da encarnação de Jesus. Tais ensinamentos nos ajudam a enxergar o seu senhorio. Então, a primeira coisa sobre a encarnação. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos nós com Deus. Porque lá no Antigo Testamento, né, Deus, aquele sacrifício que eles estavam fazendo, não estava mais agradando a Deus. Né? Eles pecavam, aí uma vez por ano trazia aquele bode expiatório, né? E aquele sangue, eles sacrificavam aquele animal e aquele sangue era só jogado lá no Santo dos Santos. Só que aquele sacrifício não estava mais agradando ao Senhor. Então, ele até tem uma passagem que ele diz: eu não quero mais as suas gorduras, não sei o quê, eu não lembro a passagem direito, né? Então, o que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele mandou o filho dele para ser o sacrifício perfeito. Então Jesus, qual foi a missão de Jesus? Para nos salvar, nos reconciliando com Deus. Porque o pecado já estava tomando de conta, né? Aquele sacrifício não estava mais agradando o Senhor. Era preciso que o Filho de Deus, né, o próprio Filho dele viesse e assumisse todo o pecado da humanidade sobre ele, para nos salvar e nos resgatar dos nossos pecados. Aí, sim, foi um sacrifício agradável ao Senhor. E Jesus, a gente sabe que ele sofreu muito para poder
aceitar, né, sacrifício. Tudo que ia acontecer com ele já sabia, né? Tudo que ia acontecer. Ele foi tentado, o demônio tentou de várias formas. A gente está assistindo aquele filme, o tempo todo da crucificação. Ele é tentado no caminho do Calvário, né? Porque ali retrata bem o sofrimento de Jesus. E é porque não é nem 10%, né? Porque tem uma santa visionária, não sei se você já leu esse livro, Santa Catarina Merinite, parece que é o nome assim, né? E ela viu tudo o que aconteceu com Jesus. Então, quando Mel Gibson foi fazer aquele filme, ele se inspirou nesse livro. E ali não retrata nem 10% do sofrimento de Jesus, o que fizeram com ele, né? A gente lendo no livro é que a gente vê que realmente é muita coisa, né? Vamos continuar aqui. Então o Verbo se fez carne para quê? Para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi Deus quem nos amou e enviou seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou o Filho como Salvador do mundo e ele veio para tirar os pecados. E disso todos nós já sabemos, né? Que ele veio para quê? Nos salvar. Aí qual foi a outra missão dele? O Verbo se fez carne para que assim nós o conhecêssemos. Só se ama aquilo que se conhece. Conhecesse o amor de quem? O amor de Deus. Assim se manifestou o amor de Deus para conosco. Deus enviou ao mundo seu Filho unigênito para que vivamos por ele. 1 João 4,9. Porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito para que todo homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Padre Rufo dizia que a Bíblia todinha se resume neste versículo que eu acabei de ler para vocês. Ele entrou numa livraria, aí pegou um livro. Aí estava escrito, a Bíblia em todas as línguas. Aí quando ele abriu, era justamente esse versículo, João 3,16, que resumia tudo, né? O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Então, a primeira coisa, o Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Segundo, o Verbo se fez carne para que assim nós conhecêssemos o amor de Deus. Terceiro, o Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mateus 11:29. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho... A verdade. A verdade é Jesus. E a vida. E a vida é Jesus. Mais uma vez, para ficar bem firme no nosso coração, o caminho é quem? O caminho é Jesus. A verdade. A verdade é Jesus. E a vida. E a vida é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João 14:6. E o Pai na montanha da transfiguração ordena, escutai-o. Mateus 9:7. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças. E a norma da lei nova, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Então o Verbo se fez carne para que entrasse um caminho de santidade. Ele é o nosso modelo de santidade. E nós devemos nos inspirar nele. O nosso sofrimento aqui não é um grãozinho de areia comparado com o sofrimento do nosso Senhor, que fez por amor a cada um de nós, né? Aí outra passagem, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Vamos dizer, o Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Segundo Pedro 1:4. Pois foi por essa razão que o Verbo se fez homem. O Filho de Deus se fez filho do homem. Foi para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a adoção divina, se tornasse filho de Deus. Porque o Filho de Deus se fez homem para nos fazer o quê? Aqui tem deuses. Eu até estranhei um pouquinho assim. Mas é Deus com D minúsculo. Foi para nos fazer deuses? Fazer santo, né?
Jesus revelou a verdade iniciada sua vida pública a partir do seu batismo no Rio Jordão. Jesus ensinava por meio de quê? De palavras, atitudes, sinais, parábolas, ensinamentos com auxílio do Espírito Santo, levou o povo de Deus ao conhecimento e à vivência da verdade, que o transforma, liberta e salva. O conhecimento que temos hoje sobre o reino de Deus, o amor ao próximo, a misericórdia, o perdão e outros conteúdos vitais nos foram dados por Jesus. Um desses conteúdos vale ser destacado, o conhecimento de Deus, da revelação. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. João 1,18. Então, olha, Jesus se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Para que nós, a natureza divina, a santidade. Então, também todos nós devemos buscar essa santidade. Né? E essa da revelação, que eu acabei de ler, é João 1,18. Anotem aí, depois vocês meditam melhor em casa. Eu estou indo assim um pouquinho apressado. É até que hora, Adriana? 10? 10 para 10? Pois é, mas vai dar tempo. A paixão de Jesus Cristo, referindo-se à morte de Jesus. São Paulo nos apresenta uma explanação maravilhosa e inequívoca sobre as razões para conhecê-lo como Senhor. Então, vamos ver quais as razões. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se ao homem. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornou-se obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Filipenses 2, do 6 ao 11. Quando eu estava lendo essa passagem, eu lembrei de Padre Jonas, que ele tem, né, uma canção, Cristo levou sobre mim, sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E eu acho aquela canção uma unção tão grande, aí eu lembrei dele. Então, isso aqui é a paixão de Cristo, referindo-se à morte de Jesus, né, por São Paulo. Ele fez na carta aos Filipenses 2, do 6 ao 11. A ressurreição de Jesus também atesta sua divindade e o seu senhorio. Cristo morreu e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14, 9. Já é outra passagem da carta de São Paulo aos Romanos, né? Aí aqui tem outra passagem. Aqui, aliás, já é o catecismo da Igreja Católica. A verdade da divindade de Jesus é confirmada por sua ressurreição. É Catecismo da Igreja Católica, 653. Essa caixa de som está estranha hoje, não está? De fato, o próprio Jesus disse: quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o Senhor, que eu sou. Na passagem lá na passagem da sarça ardente, né? Como é que Deus se revela para Moisés? Eu sou, né? João 8, 28. A ressurreição do crucificado demonstrou que ele era verdadeiramente eu sou, o Filho de Deus e Deus mesmo. Aí agora vamos para a ascensão de Jesus. Nós vimos aqui a paixão, né? A ascensão de Jesus ao céu. Após sua ressurreição e depois de ter aparecido por 40 dias aos seus discípulos, Jesus subiu ao céu. Depois que o Senhor Jesus lhe falou, foi levado aos céus e está sentado à direita de Deus. Mateus 1,16. Então, nesta linda reflexão, a Igreja nos mostra a importância da ascensão de Jesus e aponta os motivos da nossa esperança de um dia poder estar junto com o nosso Senhor. Entregue às suas forças naturais, a humanidade não tem acesso à casa do Pai. A vida e a felicidade de Deus, só com Cristo pode abrir esta porta ao homem, de sorte que nós, seus membros, tenhamos a esperança de encontrá-lo lá onde ele, nossa cabeça e nosso princípio nos precedemos. Aqui é o Catecismo da Igreja 661.
Então nós vimos a paixão de Jesus, a ressurreição, a ascensão e agora Jesus, o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor. Por que ele é o nosso Redentor? Porque ele, nosso Redentor, que morreu por nós para nos salvar. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Só existe um nome que a gente pode ser salvo. Qual é? Jesus, né? A salvação tem um nome. Como é o nome? Jesus. A palavra Jesus significa o quê? Deus salva, né? Salva-me. Quando a gente proclama a palavra de Jesus, né? A gente está dizendo, Deus salva-me. Jesus é o nosso Redentor. Em nenhum outro nome há salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Nesse trecho do Catecismo, a Igreja nos dá uma ampla visão sobre a redenção realizada. A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue de quem? Pelo sangue de Jesus na cruz. Mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, já em sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu por sua pobreza, em sua vida oculta, que pela sua submissão serve à reparação para nossa insubmissão, em suas palavras, que purifica seus ouvintes, em suas curas e em seus exorcismos, pela quais levou nossas fraquezas e carregou nossas doenças. Mateus 8:17. Em sua ressurreição, pelo qual nos justifica. Aquela passagem, né? Cristo tomou sobre si as nossas dores, né? Jesus, Senhor da Igreja. Como Senhor, Cristo é também a cabeça da Igreja, que é seu corpo. Quem é o corpo da Igreja? Quem é o corpo de Cristo? Somos cada um de nós. E Jesus é a cabeça. É levado ao céu e glorificado, tendo assim cumprido plenamente sua missão, ele permanece na terra em sua Igreja. A redenção é a fonte de autoridade em Cristo, em virtude do Espírito Santo exerce sobre a Igreja, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo, os membros, né? E a gente deve dar continuidade à missão de Jesus. Qual foi a missão de Jesus? Salvar o homem e todo homem do pecado, né? Então também a missão nossa é levar Jesus a esses nossos irmãos, né? Para que eles reconheçam Jesus como seu Senhor e Salvador e a sua vida seja mudada. Ontem nós recebemos um grupo lá na escola, de evangélicos, né? Eles têm gente dos Estados Unidos, de todo lugar do mundo, sabe? E depois eles fazem uma oração, né? E a oração que eles fazem é pedindo perdão dos pecados, né? E reconhecendo Jesus como Senhor das suas vidas, né? Eu achei bonito, muito importante aquele trabalho deles. Eu até ia escutar a pregação deles lá, que passou 2 dias, né? Lá em frente à tenda armada. Uma bênção. Jesus, Senhor da Igreja. Eu já li isso aqui, não foi? Que Jesus é a cabeça e nós somos os seus membros, que a nossa missão também é evangelizar. É Jesus quem julgará os vivos e os mortos, né? Cristo é Senhor da vida eterna, o pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens, pertence a Ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por sua cruz. O Pai entregou todo o julgamento ao Filho. Então nós vamos ser julgados por quem? Por Jesus, né? Diante dessas verdades que a Sagrada Escritura e o magistério da Igreja nos ensinam, nossa atitude diante de Jesus não deve ser outra, senão aquela de Tomé, quando viu suas feridas e o reconheceu. Meu Senhor e meu Deus. João 20:28. E disse a ele, Jesus é verdadeiramente Senhor e nós somos convidados a entregar a nossa vida a Ele. Quem quer entregar a vida a Jesus? Nós, né? Tá já terminando, viu, minha gente? Acredito que vai dar tempo. A fé do Senhor Jesus. Então, reconhecer Jesus como Senhor implica em crer que Ele é Deus. Esta fé nos leva a buscar nele uma nova direção para a nossa vida. De fato, Ele veio para iluminar.
Eu vim como a luz ao mundo, assim todo aquele que crê em mim não ficará nas trevas. Eu vim para que todos tenham vida, Que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Então, João 12:46, anotem aí, depois vocês conferem. No mundo confuso como o que vivemos hoje, é difícil muitas vezes distinguir o verdadeiro do falso. É verdade, né? O bom do ruim, o que convém e o que não convém. Nesta passagem citada acima, Jesus nos ensina que a fé nele nos dá a sua luz para ajudar a fazer estas distinções e para a nossa caminhada. Nossa igreja nos apresenta ricos ensinamentos sobre a importância da fé, né? Então a gente tem que estar sempre pedindo discernimento, né? E quem vai dar esse discernimento? É o Espírito Santo. Só que muitas vezes a gente se confunde, né? Mesmo a gente orando e tudo, né? A gente às vezes se confunde, porque o inimigo, né? Às vezes a carne da gente fala mais alto. Às vezes não, sempre, né? Sempre, a maioria das vezes. Então, para alcançar a salvação, é necessário o quê? Ter fé. É necessário, para obter esta salvação, crer em Jesus Cristo e naquele que enviou para a nossa salvação. Como, porém, sem fé é impossível agradar a Deus e chegar ao consórcio dos filhos, ninguém jamais pode ser justificado sem ela, nem conseguir a vida eterna, e se nela não permanecer até o fim. É o Catecismo 161. Então, para alcançar a salvação é preciso ter fé, crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Para crescer em santidade, quem crê em Cristo torna-se filho de Deus. Esta adoção filial transforma, propiciando seguir o exemplo de Cristo. Ela torna-o capaz de agir corretamente e de praticar o bem, em união com o seu Salvador. O discípulo alcança a perfeição da caridade e a santidade. Então, nós só vamos crescer na santidade e na caridade se nós estivermos unidos a quem? A videira. Quem é a videira? Jesus. Nós somos os ramos, né? E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Para amar a Deus e ao próximo, eu vou precisar de quem? Para amar a Deus e ao próximo, eu vou precisar de quem? Quando cremos em Jesus, comungamos dos seus mistérios e guardamos os seus mandamentos. O Salvador mesmo vem amar em nós, seu Pai e seus irmãos. Nosso Pai e nosso irmão. Sua pessoa se torna graça ao Espírito, a regra de vida e interior do nosso agir. Este é o meu mandamento, qual é? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. João 5:12. E aceitar Jesus como único Senhor. Está já terminando, viu, minha gente? Falta só um pouquinho. Desde o tempo do Antigo Testamento, Deus, por meio dos profetas, ensinou seu povo que existe apenas um Deus. E um mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro mandamento? Escuta, Israel. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único, né? Esse é o primeiro mandamento, né? Escuta, Israel. Javé, teu Deus, vai falar. Vemos essa mensagem também no Salmo 80, aí essa passagem, escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. É Deuteronômio 6:4, viu? DT 6,4. Vemos essa passagem também no Salmo 80, do 9 ao 11. Escuta, ó povo, a minha advertência. Possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adore jamais o Deus do outro povo. Sou eu, o Senhor teu Deus. Eu que te retirei do Egito. Basta abrires a boca e te satisfarei. É Salmo 80, do 9 ao 11.
Parece que esse ensinamento se faz muito necessário também em nosso tempo. O mundo insiste em tentar nos convencer sobre outros deuses. E é só o que tem aí, como o dinheiro, o poder, o prazer, a fama. Apresenta-nos valores contrários ao do Evangelho, como se fossem legítimos. Promete-nos a felicidade para partir dos prazeres e das paixões desmedidas. Se aceitamos, pecamos pela idolatria. Sobre isso nos exorta o Catecismo da Igreja Católica. Olha o que é que vai dizer. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. Ela consiste em divinizar o que não é de Deus. A idolatria, desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus. E a gente vê muito isso, né? Quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo, do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro, etc. A idolatria recusa o senhorio único de Deus e é por isso incompatível com a comunhão divina. É o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Então, Jesus Cristo é o único Senhor das nossas vidas. Das nossas vidas, Ele é o Senhor. Ele é o da nossa família. Da nossa família, Ele é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor. Do meu trabalho. Do meu trabalho, Ele é o Senhor. Do meu esposo. Do meu esposo, Ele é o Dos meus filhos. Dos meus filhos, Ele é o Senhor. Glória a Ti, Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Mateus 22, do 36 ao 37. Como cristãos, nossa primeira missão é amar a Deus sobre todas as coisas. E é com a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas, vem a decisão de não amar outras coisas como se fossem deuses, ou algo equiparado a Deus. Ninguém pode servir a dois, porque odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro, né? Então Jesus, Ele é o único Senhor e Ele que deve reinar nas nossas vidas, né? Não podemos servir a dois senhores. Nossa escolha por Cristo deve ser radical, no dia a dia. Sempre seremos tentados quanto à idolatria. Lembremos que os santos sempre sustentaram uma decisão radical por Jesus, como único Senhor e Deus. Se queremos caminhar na verdade durante esta vida e viver na glória de Deus depois dela, precisamos sustentar também esta decisão. Jesus Cristo é o... Por isso, uma reflexão pessoal sobre o mandamento de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É muito útil e eficaz. Podemos então nos perguntar, tenho amado a Deus dessa forma? Será que nós temos amado a Deus dessa forma? Isto é, tenho amado ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu espírito? Ou será que há outras pessoas ou coisa a qual eu amo mais? Será que eu estou amando mais o esposo, o noivo, o namorado, né? O filho? Ou será que há outra pessoa ou coisa que eu amo mais? Será que a minha esperança de vida plena e de felicidade está depositada apenas em Deus? Ou percebo que estou acreditando que minha felicidade virá de determinado bem ou do reconhecimento das pessoas ou de uma situação de vida? Então a felicidade plena vem de quem? Vem de Deus, né? A gente pode fazer o que for, né? Mas ser elogiado e tudo, mas a felicidade plena vem de quem? Vem de Deus. E quando nós colocamos a nossa felicidade nesses valores mundanos, né? A gente jamais vai ser feliz. Que o versículo do Salmo 80, sou eu o Senhor teu Deus, basta abrires a boca e te satisfarei. Não convença de que nosso desejo de vida em abundância só pode ser saciado se aceitarmos Jesus e somente Ele como nosso Senhor e nosso Deus. Então nós estamos no finalzinho, conclusão.
A aceitação do senhorio do Senhor Jesus é um passo essencial para o nosso crescimento espiritual. E quanto mais for nossa maturidade espiritual, mais o reconheceremos como nosso Senhor e o amamos sobre todas as coisas. Neste capítulo, vimos que todas as ações de Jesus, desde sua encarnação até sua ressurreição, e tudo que a palavra de Deus fala a seu respeito, nos atesta que Ele é o... Não ouvi não. Senhor. Entretanto, para reconhecê-lo como tal, necessitamos de um coração humilde. O que é um coração humilde? O orgulho gera em nós o desejo de ser deuses, de autossuficientes e de ser senhores de nós mesmos. Para um coração vaidoso, o senhorio de Jesus é uma ideia vaga e sem sentido, e não há argumento que o convença do contrário. Diante disso, apressemos-nos em assumir Jesus como nosso Senhor e em submeter a Ele toda a nossa experiência, pois essa atividade nos abre as portas para uma vida nova. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Então, nós concluímos, esse ensino. Espero que a mensagem principal tenha ficado, que é reconhecer Jesus como nosso Senhor.